Estamos no Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, a história da televisão brasileira, e não poderia ficar de fora quem? Silvio Santos, aqui o diretor que gentilmente nos recepcionou. Aqui fala a história da televisão brasileira, do rádio, e a gente vê ali atrás esse ícone, né? Cenoura Bravanel, Silvio Santos. Olha, falar sobre o Silvio é complicado pela importância que ele tem para toda a nossa área. E resgatar essa memória, a memória não só dele, como de vários colegas, é fundamental para um museu como o nosso, que mexe com o rádio e com a televisão. Porque o Silvio, ele começou no rádio, e ele viu a televisão nascer. E depois ele se tornou, e teve um papel, um dos principais nomes, né? E teve um papel muito importante também na popularização da TV. Porque nos primeiros anos, a TV era vista por poucos que tinham dinheiro para pagar um aparelho tão caro. E tinha também os televizinhos, as pessoas que viam na casa de quem tinha televisão, a programação, ou, por exemplo, na padaria, nas lojas de departamentos, etc. E o Silvio ajudou até que as pessoas tivessem um interesse maior na televisão para comprar aparelhos. Missão que muitos se colocaram de: eu vou juntar dinheiro porque eu quero ver o Silvio Santos, mas eu quero ver na minha casa, com o meu televisor. Então, desde lá, ele alimentou sonhos. E isso é uma das coisas que a gente pretende sempre preservar aqui. A essência da televisão, mostrando a história do Silvio, do Manuel de Nóbrega, de profissionais de ontem e de hoje, tanto da frente como dos bastidores. Isso tudo faz parte de uma trajetória gigantesca de 70 anos só de televisão, quase 75, e que do rádio nós estamos com quase 100 anos. Aliás, desculpa, passamos, é que hoje é um dia complicado. Exatamente. Agora, falar que o Silvio Santos revolucionou a televisão brasileira não está correto, porque ele é a própria televisão, rádio, o comunicador. É um homem que sempre esteve à frente do seu tempo? Com certeza. Até porque hoje, muitas vezes, eu fui me solidarizar com a família, solidarizar com os colegas do SBT, que eu sei que hoje também é um dia muito complicado, porque é um pedaço da gente que está indo, mas o que eu bati muito na tecla é: quem faleceu hoje foi o Cenoura Bravanel. Porque o Silvio Santos, ele é eterno, é uma figura que sempre vai ser uma referência, até para as novas gerações. Então, isso é algo que eu reforço muito. Toda vez que a gente passa pelo nome dele ou por uma das criações, seja, por exemplo, também quando tem alguma peça do acervo, troféu imprensa, figurinos, fotos, etc. Várias peças. Se eu tiver que enumerar para você o que nós temos ligado ao Silvio Santos e as contribuições que ele deu para a televisão, eu não vou saber te dizer. Porque ele está em tudo, ele passou em praticamente todas as emissoras. E outra coisa que é um papel fundamental do Silvio Santos, foi um grande empreendedor, foi um colega da área que descobriu que era possível também crescer, se tornar um produtor independente, criando uma das primeiras produtoras, que foi a TV Estúdios, Silvio Santos, que depois veio também mostrar a possibilidade de ser também acionista e depois dono de emissora de televisão. O SBT tem um pouquinho de cada um de nós, cada um que acompanha a trajetória do Silvio Santos desde os primórdios e de todos que estão em relação a ele. Inclusive, eu mando aqui um abraço para vocês, principalmente do jornalismo do SBT, porque falar sobre uma notícia tão triste hoje em dia, eu acho que a gente tem que lembrar também da alegria do Silvio. E que há um dia depois do outro. Depois do domingo, que é o dia do Silvio Santos e sempre vai ser, tem a segunda-feira, tem a terça, a quarta, e a vida continua. Mas a gente jamais pode esquecer, seja a televisão, o rádio, ou o próprio SBT, o Grupo Silvio Santos, a importância de toda a lição que ele deixa pra gente.
É o que eu queria dizer, um abraço bem apertado em cada um de vocês. Maravilha, muito obrigado. Esse é fantástico. Eu gostaria que você mostrasse, você falou que tem vários objetos aqui. Vem aqui, ó. Isso. Opa, vamos lá. Olha só, pra gente falar. Aqui é o marco, né? É o troféu imprensa. Isso. E aqui tem uma curiosidade que nós temos na época do Plácido Manaia Nunes, onde o Silvio Santos começou como apresentador do troféu imprensa e depois já na nova formatação com o Silvio Santos como dono do troféu imprensa, que é o Oscar da televisão brasileira. O Plácido tem uma curiosidade. Quando o Silvio adquiriu os direitos do troféu, de uma forma, o Silvio sempre foi gentil, sempre foi amoroso e sempre foi justo. Ele não deixou em momento algum, até em nenhuma edição, ele deixou de citar o Plácido Manaia Nunes. E aí o que ele fez? Até o falecimento do Plácido, e até depois citando, mas o Plácido ele foi jurado do troféu imprensa. Então essa é uma das curiosidades que eu deixo também para que as pessoas tenham no troféu imprensa, não pela importância do prêmio, mas também é uma lição de amizade. Verdade. Você teve no MIPS, né, naquela homenagem ao Silvio Santos, você não teve o prazer ali de encontrá-lo. No dia em mas si, ele foi. Eu fiz parte a gente era comandado pela equipe do André Sturm. Eu colaborei também na criação, na curadoria da exposição do Silvio. E teve uma curiosidade que, primeiro, aquela que ele disse, o SBT pode ajudar, mas o SBT não vai fazer nada, nem o Grupo Silvio Santos, porque a gente quer deixar vocês independentes, porque senão não é uma história de vocês contando a minha história, mas sim eu contando. Então ele teve uma questão de sensibilidade, de falar, não, é sobre mim, não é minha. Então, se fosse para falar o que fosse, ele tinha dado essa liberdade. E aí, a curiosidade é que ele chegou, avisou no MIS, o André Sturm deve lembrar dessa passagem, inclusive, que o André está novamente lá na direção do museu, que ele falou o seguinte, eu vou como uma pessoa qualquer, no sentido de público. Eu vou com a Iris, eu vou comprar o meu ingresso e vou entrar. E aí no MIS todos ficaram preocupados, meu Deus, mas como é que ele vai fazer isso, sendo que vai causar vamos dizer, uma comoção dentro de uma fila, um furor, né? E no final das contas convenceram, eu acredito que o pessoal do SBT mesmo, dele ir num dia certo, que foi o aniversário dele. Amor, primeiro, muito obrigado por nos recepcionar aqui. Parabéns pelo trabalho, sucesso na direção aí do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão. Sei que você tem muito aqui da televisão, passa por você, mas um pouco do sucesso do Silvio Santos, bem como ele já dizia, né? Inspiração, transpiração, com certeza. E se ele me permite, você me permite também, muita humildade, é isso? E amor. Aqui começou com uma associação dos pioneiros da televisão, e o Silvio sempre botando o SBT como parceiro e também como tudo que a gente precisava, ele deixava à disposição. É difícil falar, mas vocês são parte daqui. E o Silvio também é. Então essa história vai ser eternizada sempre. E para nós, ele é a essência. Ele vai continuar a ser. E vocês também. Então um abraço apertado a todos.